Mano, que vinho é esse que você comprou, Léo? Uva boa. Uva Serac. Não é possível. Vamos fazer um negócio. Olha a taça. Não, é E sério, essa taça deixa eu aqui? ver. Olha Eu essa não vou nem taça falar aqui. o lugar, porque Deixa comigo aqui. isso é taça de vinho? Isso é taça de vinho, galera? E aí? Bom? Bom, madeirado. Tá zoando. Leves tons de frutas cítricas. Gostoso, gostoso. Foi o Léo que comprou, viu? Eu quero ver o pessoal no final da minissérie. Vocês vão ver o vinho que a gente vai estar tomando. Gostei. Esse é um vinho de mais de $1.000. Quer apostar? Mas antes Ai, de bora. aqui, né? Então, Nós só nos bem brindamos, brindamos, o pessoal né? não precisa saber disso. Bora começar. Podia gravar todo dia assim, né? Você bebeu mesmo? Eu bebi. Eu que tô aqui pra beber, não pra falar com vocês. Olá! Eu falei que esse ano a gente ia trazer muita novidade. E não é à toa, sabe por quê? Vamos inaugurar uma nova minissérie. Sim, uma minissérie com 10 episódios para falar de uma coisa que todo empresário precisa ter. Toda empresa precisa tratar como prioridade. E a gente começa então essa minissérie Venda e Vinho. Porque de vinho a gente não entende é nada. Mas de vendas... Fala pessoal, seja bem-vindo então a essa nova minissérie. Deixa seu like, já comenta aí o que? Vendas e vinho. E hoje, aqui comigo, Leonardo Gramioli aqui com a gente, nosso executivo de relacionamento, head de relacionamento, Carlos Santos aqui com a gente também, nosso outro head de relacionamento. Os caras são bons em vendas. Não, e a propósito, a gente já tá com uma fila de espera com vários patrocinadores das maiores marcas de vinho para patrocinar o nosso Isso é evento. verdade. Né, Léo? Tem vinícolas do Chile já procurando a gente para oferecer para o nosso próximo podcast. Quem vai ser o próximo? Afinal, de vinho, a gente não entende muito. Então Mais fala do de que a gente vendas, entende. mais de vendas. A gente vai falar sobre cultura e geração de valor nesse processo, nesse movimento de vendas que precisa ter dentro da empresa. É mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, né? Exato. Cultura de vendas, na verdade, eu acredito que, para mim, eu falo isso constantemente, que a habilidade de vendas, ela pode ser desenvolvida, mas a mentalidade de vendas, ela requer um processo mais desafiador, tá? Porque por mais que você tenha habilidades, né, como spin selling, como várias outras metodologias, gatilhos, PNL, cara, você pode ser o cara mais foda em técnica, né, Marcelão? Mas a mentalidade de venda, você entender o quanto ele é importante, ela é completamente diferente, né? Aí você pensa, pô, mas o que isso tem a ver com cultura, né? A cultura de vendas, assim como a cultura organizacional, ela é um reflexo do dono. Uhum. É só você analisar. Por que a gente, aqui, por exemplo, no Serac, a gente tem um resultado tão absurdo, né? Tão expressivo em vendas? Cara, é só... Entra lá no Instagram do Johnny, entra lá no Instagram dos outros líderes, todos nós somos muito apaixonados por venda. Isso reflete, né, na venda, né? E se você parar para pensar, esse termo ainda é cultura de vendas. Pô, como assim cultura de vendas? Porque se fala muito em cultura empresarial. Uhum. Mas por que o time de vendas tem que ter uma cultura diferente da cultura da empresa como um todo, né? É engraçado. O time de vendas precisa ter a cultura dele. Por que, por exemplo, o RH não se fala em cultura do RH, não se fala em cultura do time financeiro, mas do time comercial tem uma cultura, né? Porque o time comercial é o coração da empresa. Então, as pessoas ali têm uma mentalidade diferente, têm uma ambição muito grande, então precisa ter um código de conduta ali, uma cultura muito forte, além da cultura da empresa, né? São complementares. Aliás, acho que são as duas coisas, né? Porque a gente tem que ter a cultura daquela empresa, os valores, as metas, né? As metas não, desculpa, os valores, os targets, qual vai ser a nossa visão de futuro. Mas na parte da vendas, o que vocês ensinam muito os nossos mentorados é que vendas é quase um lifestyle. Concorda? É um lifestyle, vocês ensinam isso. Então tem que ter a cultura corporativa daquela empresa, que são os valores, a visão, aquela missão daquela empresa, mas qual que é o lifestyle de vendas, né, que vocês vão implantar dentro da sua equipe ou dentro da sua empresa. Então são duas culturas que precisam caminhar juntos, precisam estar ligadas, vamos dizer assim. Sim, é importante fazer essa introdução por causa disso, porque as pessoas não entendem, como assim cultura de vendas? Cultura do time comercial? Cultura é a cultura da empresa.
Não, o time comercial tem uma cultura ali que a gente se junta, né, e cria alguns princípios, alguns conjuntos de regras que é específica para o time comercial. Não que a gente não utilize ou não compactue com a cultura da empresa, nada disso, muito pelo contrário. Essa cultura da empresa serviu como base para a gente criar a nossa cultura do time comercial. Então é bom fazer essa introdução porque a galera não... Pô, como assim, né? Cultura de vendas, qual que é a diferença da cultura da empresa? Então sim, existe essa diferença, mas elas são complementares. E o que é engraçado, né? Outro dia eu tava conversando com alguns amigos, né? Que também são vendedores, né? E, cara, não vou abrir aqui a empresa até, né? Mantendo em sigilo, mas, cara, a cultura de vendas, eu acho que até pra galera entender melhor, não é igual, né? Em diferentes empresas. Lá, por exemplo, esse meu amigo falou que o vendedor, né? Os outros vendedores, eles viviam num modo sobrevivência total. Tipo, selva. Você moscar ali, meu irmão, o outro cara ia lá e, né, tomava o teu cliente. Mas assim, era um negócio assim absurdo, assim, do cara chegar e falar e queimar o outro vendedor, falar mal do outro vendedor. Clima hostil. É, um clima hostil, né? Jurassic Park, né? Selva. Um queimando o outro para se sobressair. Então existem empresas que vão ter uma cultura de vendas, né? Por exemplo, essa empresa aí que o meu amigo comentou, e vão ter empresas que vão ter uma cultura de vendas, né, baseada em princípios, né, de lealdade, de honestidade. E é muito interessante você analisar, o que eu falei no início, que isso é reflexo do dono. Sim. Né? Sim. Ou seja, os valores do dono, os valores da liderança, eles vão refletir, querendo ou não, no time comercial. Então, por isso que quando a gente fala de mentalidade, e isso está diretamente relacionado à cultura, é só você analisar. Se o dono tiver princípios ruins, cara, você pode ter certeza, ele pode ser bom em vendas. Mas se ele tiver princípios ruins, o time dele de vendas, né, o time da empresa dele, muito provavelmente vai ter algum comportamento ali que vai estar conectado a isso. Não sei se vocês já se depararam com alguma coisa parecida. É isso que eu ia te falar. Não só a gente só se depara com isso várias vezes, porque a gente mentora vocês, que nos acompanham, sabe que a gente tem inúmeros clubes de empresários, a gente mentora muitos empresários e a gente se depara com vários desafios. E eu tô com uma colinha aqui hoje porque eles fizeram uma campanha para as pessoas trazerem perguntas no Instagram deles e a gente separou algumas. E uma das primeiras perguntas que tem aqui é exatamente o começo de tudo que você estava falando, que vocês comentaram sobre empresário. Beleza, eu não tenho nenhum time de vendas. O que eu, empresário, preciso mudar para começar a contratar, para contratar já tendo uma cultura? Porque a gente mentora algumas pessoas que falam assim, pô, não estou conseguindo contratar. Contratei um vendedor, mas ele não vai, não vende, ele tem muita objeção, ele não consegue, né, quebrar as objeções. O que ele já tem que mudar antes de começar a ter uma equipe de vendas? Tem muito empresário que não tem ainda equipe de vendas e isso pra gente é um absurdo, mas a gente tá aqui para ajudar. Engraçado que eu falei, ontem eu fui palestrar no evento de uma sócia nossa, inclusive da Kelly, e eu trouxe esse tema, né? Eu falei exatamente sobre isso, cultura de vendas, e eu comecei fazendo uma provocação, de novo retomando a questão da mentalidade. Acho que a primeira coisa, Marcelão, que o empresário precisa mudar é a mentalidade, só que não é fácil, né? Não é fácil mudar a mentalidade. É você... O teu ambiente, né? A gente sempre tem uma frase que a gente gosta bastante, que é o teu ambiente sempre vence. Então, por mais que você seja uma pessoa ambiciosa, que você queira implantar uma cultura de vendas, cara, o teu ambiente provavelmente ele já está setado para fazer você ficar na tua zona de conforto. Então, para você criar uma mentalidade de alta performance, de ser apaixonado por vendas, não tendo essa característica, a primeira coisa que, na minha concepção, o empresário tem que fazer é procurar um ambiente, né, ambientes que vão provocar ele a pensar dessa forma. Porque às vezes o cara não gosta de vendas, o cara não tem... Não é porque ele não gosta, é porque ele realmente não sabe por onde começar. Ele até quer, mas, cara, pensa comigo, é difícil, sei lá, você vai fazer uma dieta. Cara, se você nunca fez dieta... Não fica mais difícil você começar sem ter um mentor, sem ter um nutricionista, sem seguir um passo a passo, sem evitar determinados ambientes, por exemplo, evitar ir, sei lá, na hamburgueria, evitar ir para bar, se você for cortar o álcool também, entende? Então é muito mais fácil o cara se colocar num ambiente que vai provocar ele a
ter essa mentalidade focada em vendas. Ambiente Sim, é um você- ponto. E o que você acha que pode ser mais feito? Porque às vezes o próprio empresário não sabe vender também, né? Não, é isso, eu ia falar exatamente isso, porque para mim existem dois tipos claros de empresário. Aquele empresário que tem o perfil de vendas, que já nasceu com perfil de vendas, que é o nosso caso aqui, né? Toda a nossa PVPD tem perfil comercial, ou seja, isso já puxa a empresa para cima num nível muito forte. A empresa tende a crescer de uma forma muito mais orgânica e muito mais rápida. Só que tem aquele empresário que é um cara que é muito bom de vários outros skills, só que não é um bom vendedor. Então tem aquele que sabe vender, né, que aprendeu, tem vontade, gosta de vender, e tem aquele que não gosta. Gosta de outros departamentos, mas não gosta de vender. Esse cara, o que eu tenho para falar é assim, ou ele aprende, ou ele contrata alguém que faça. Porque não tem jeito de ele crescer se ele não aprendeu, se ele não contratar alguém para fazer para ele. Não tem jeito, a empresa não cresce. A gente fala que não há problemas onde há vendas, né? Então é bem isso mesmo. Ou a pessoa aprende, ou ela contrata alguém que Mas faça. aí que tá, Léo, eu já acho que eu acho que realmente não tem jeito, mas fica muito mais difícil pro cara que não tem, né, não tem jeito ou não quer desenvolver, pro cara, eu digo assim, no lugar do dono da empresa. Imagina, você é um vendedor de alta performance. Aí vamos supor que você não trabalhasse no Serac, você é uma pessoa ambiciosa, com uma visão absurda de crescimento. Aí você vai trabalhar numa empresa e aí você se depara com um líder de visão mediana. Cara, eu duvido que você vai ficar ali naquela empresa por mais 3 ou 4 ou sei lá quantos meses. Um cara que já bem preparado, cara, se você como um dono de empresa, você não criar uma perspectiva de crescimento na cabeça daquele vendedor, cara, ele vai sair. Ele vai sair. Se você não mostrar pra ele que ali naquele ambiente é o lugar onde ele vai conseguir realizar o sonho dele, as conquistas, né, que ele vai conseguir, que é um ambiente que vai desafiar ele, que vai fazer ele evoluir, cara, dificilmente esse cara fica. Então, eu acho que ele vai ter muito mais dificuldade se ele escolher trazer alguém preparado, ao invés dele se moldar para pelo menos ter o básico ali, né? Ter uma mentalidade setada E para uma isso. coisa que a gente sempre fala, e isso que o Léo falou é verdade, a gente comenta isso com os empresários, né, de tipo, você precisa saber vender. Não sabe vender, então você contrata quem sabe, mas é meio que a gente até induz ele a não fazer isso, né? De contratar alguém. Por quê? Vendas é treino, é Sim, treinável, sim. certo? Então, se você é um empresário, ou você é um líder, que você fala assim, eu contrato o cara bem, eu contrato um cara, tá, mas o cara não fica e tal, provavelmente porque você não tem a mentalidade, provavelmente porque você precisa estar sendo mentorado de forma mais eficiente, por quê? Eu não consigo vender, eu não consigo retrucar, né, a objeção. Cara, falta treino, falta você ir para campo, falta você ter um mentor, falta você ter... Assim, não tem como você falar assim, eu posso contratar alguém? Posso, mas quando você contratar, se você não tiver a mentalidade, se você não tiver as técnicas, né, se você não ter ali um recurso para ajudar esse colaborador, vai ser uma bola de neve, não, vai ser uma coisa meio que um repeat, vai acontecer, o cara vai sair, você vai ter que contratar outro. Então eu acho que pro empresário, eu acho que não tem muita... não tem como fugir. Não tem como Tem fugir. que saber vender. Tem Tem que saber vender e tem que ser treinado para vender. Até para você cobrar o vendedor, você tem que saber um pouquinho de vendas. Para poder cobrar, você tem que saber. Senão você fica vendido, Mas o que eu né? quis dizer não foi muito nesse sentido, foi no sentido assim, o cara é um baita do empresário, tem a mentalidade muito boa, só que não tem perfil de vendas. Isso acontece. É um cara que é um bom gestor, é um cara que é bom na parte financeira, é um cara que é um bom líder, só que ele não sabe vender. Entendeu? Não quer dizer que esse cara tem a cabeça fechada. Não foi isso que quer dizer que ele tem uma cabeça boa, uma mentalidade para frente, só que ele não tem essa skill de venda. E ele prefere delegar essa função. Mas não que ele realmente ele precisa treinar, e até como eu falei, para treinar o time comercial dele, para poder cobrar, ele precisa ter a noção de vendas ali. Mas eu acho que são esses dois caminhos, ou aprende na marra, ou contrata alguém para gerir esse departamento de vendas, porque, nossa, é desesperador quando a gente está mentorando alguma empresa, né? E o cara fala que não tem time comercial. Mas quem que vende? Eu. Mas quanto do seu dia você se dedica a vendas? Às vezes eu paro 1, 2 horinhas ali para vender.
Meu e quando Deus. tem isso, né? Quando tem, Quando é, tem, né? quando Parar tem. 2 horas para vender é raríssimo, na verdade, É né? raríssimo. E E um dos exemplos melhores para isso tudo que vocês estão falando são vocês mesmos, né? Vocês sempre foram vendedores? eu nunca fui vendedor. Léo, formado, advogado, né? Advogado. Eu na verdade, Carlão. eu tinha, na verdade, até algumas travas, né, comportamentais. Eu precisei desenvolver o soft skill Exato. para venda, porque eu era introvertido. Né? Outro dia eu encontrei um amigo na festa e ele falou, porra, Carlão, lembro de você, às vezes você tava no lugar, você nem falava direito, né? Ficava quieto, acanhado, e hoje eu vejo você palestrando e tal, então eu me desenvolvi muito, Marcelo, eu não nasci preparado para Ou venda. seja, hoje estão aqui, ó, milhões e milhões de reais vendidos todos os anos. Então, isso faz com que a gente mostre para quem está assistindo, não tem jeito, você precisa E sabe treinar. como tudo isso começou? Vixe, como? Não vou contar a história, Vai que a com história calma, é a gente longa. ainda nem tá Nem alcoolizado. tô tomando ainda. Mas Vocês isso são tudo fracos, hein? começou. Bom, O meu start aqui em vendas começou com alguém, que é o Johnny, me vendendo uma vaga, uma visão aqui dentro do Serac. Então, o que ele fez, engraçado que quando você vai para uma entrevista, você vai esperando as perguntas para você falar um pouco de você e tudo mais. Quando eu sentei aqui para bater um papo com o Johnny, basicamente ele que falou. Ele me contou a história do Serac, ele me vendeu o Serac. Vendeu a visão futura. Vendeu a visão do futuro, assim, do tijolinho por tijolinho, onde eu posso chegar, onde o Serac vai chegar. Isso há 7 anos atrás. Engraçado que comigo Hoje foi a você mesma para coisa. e olha e você fala, então tá Comigo vendo? foi a É mesma isso. coisa. Então você que está com dificuldade para contratar alguém, pensa nisso. Será que você está vendendo a sua empresa da forma certa? A venda começa daí. Você entende muito bem da sua empresa? Ali, ao invés de ficar perguntando coisas sobre o entrevistado, que é importante, né, o candidato, mas passe uma visão para ele, faça com que ele realmente queira estar ali e queira trabalhar com você. Passa essa visão de futuro, o que ele espera daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso sim vai facilitar a Tá sua vendo como contratação. a venda é importante? Ou seja, até nisso você precisa saber vender. Ou seja, se você não quer vender, você vai pelo menos precisar desenvolver a habilidade de vendas para você vender uma vaga para uma pessoa que vai talvez ali tomar conta do seu departamento comercial ou vai criar o processo da tua empresa. Então até para isso a habilidade de vendas é E depois necessária. fica muito natural. Eu falo que fica natural porque, por exemplo, eu pego pela minha família. Esses dias eu fui comer o aniversário do meu cunhado. Ele tava lá no buffet do apartamento dele, lá do prédio e tal. A gente tava comendo uma pizza e tal. E aí chegou o irmão da mulher do meu cunhado, né? O irmão da minha concunhada. E aí ele falou, não, porque eu tô abrindo um negócio, fazendo isso. E eu falei, não, cara, acho que você deve fazer isso, faz isso, sabe por quê? Porque é melhor você ir por esse caminho e tal, não sei o quê. Cara, isso tudo a gente ensina. E no meio da conversa... Sem vender, você tava vendendo. Exatamente, eu comecei a falar, fazer um Você falou, pitch "Eita, ali. Não, aí a fiz minha o pitch." cunhada me mandou assim, pelo amor de Deus, para um pouco de vender. Aí eu falei, pô, mas nem tava vendo, ela tava assim, eu falei, cara, mas nem foi totalmente natural, né? Porque você destrava isso. Você Mas acaba sabe o que é? destravando isso. Esse é um dos. Eu falei isso ontem também numa mentoria. As pessoas têm um pouco de medo de vender, porque, primeiro, elas não acreditam muito no que elas estão vendendo. Então, assim, quando você coloca na sua cabeça que a sua venda vai ajudar alguém, você faz aquela venda com tanto afinco e com tanto prazer que a pessoa compra a sua ideia. Fala assim, cara, esse cara realmente gosta do que ele está vendendo. Quando a gente vai vender o Fire Club, a gente vende com tesão. Porque brilho no olho, um né? brilho, porque a gente sabe que o negócio transforma a vida das pessoas, né? Então é isso, a venda acaba sendo mais natural, mas você que está com receio de vender, não fique, pô, né? Vá para cima, porque pense que você está ajudando. Isso, ainda mais no nosso mercado, tem muito isso, né? Quando se fala de contabilidade. Ah, tá querendo roubar o meu cliente. Cara, não tô querendo roubar o cliente de ninguém. Tô tentando ajudar aquela pessoa. Se ela acha que ela vai estar melhor em minhas mãos e eu estou ajudando ela, qual o problema de ela vir para mim? Né? Então a gente tem que colocar na nossa mente que vender é ajudar, é resolver a dor de uma pessoa. Só tem 2 motivos o porquê você não consegue vender. Ou você não acredita em você mesmo, falta de confiança, autoconfiança, ou você não acredita no produto que você está vendendo. Exato. Só tem esses 2 tipos, porque se você acredita no produto e se você acredita no seu potencial, impossível você não fazer uma venda.
Possível. Eu incluiria mais um ponto nisso aí. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre me desafiei, sempre me desconfortei em vários momentos da minha vida, desde quando eu decidi mudar de área, né, que foi a minha primeira virada de chave. Trabalhava numa área, trabalhava com tecnologia, me vi numa situação desconfortável no sentido de rotina, me sentia preso, queria algo mais flexível e, cara, comecei a pesquisar e vi que minha única saída para fazer uma coisa diferente, sem descontinuar ali o plano A, era vendendo. Falei, ou seja, para eu fazer uma virada de chave mais confortável, eu posso começar vendendo alguma coisa no paralelo. E o que eu fui percebendo é que, pelo menos para o meu perfil, quando eu tinha que fazer alguma coisa desconfortável, ou seja, alguma coisa que eu não estava habituado a fazer, eu tinha que ter um propósito. Uhum. E quando eu falo propósito, não é aquela parada de tipo, o legado que você quer deixar, né? Porque isso você vai descobrindo no dia a dia, né? No decorrer da tua vida. Propósito eu digo por um motivo para você fazer tal coisa, um negócio simples. Naquele caso, naquela época, era porque eu não aguentava mais trabalhar na escala 12x36 e ficar preso numa sala. Uhum. Então tinha um motivo forte. É tipo, cara... Você agarra em alguma coisa e vai. Exato. Assim, não existe disciplina sem propósito. Uhum. Você não vai ser disciplinado em nada se você não tiver um motivo real. Tipo, quero fazer dieta. Tá, por quê? Que eu quero ficar... Se for isso, né? Beleza, porque eu quero ter um corpo melhor. Mas, coloca mais... Deixa esse propósito mais forte, entende? Uhum. Então eu sempre funcionei, tipo, cara, quando tem um negócio... Eu falei essa semana pro Johnny, né? Porque acabei de ganhar meu filho tá com... Acabei de sair da fase da experiência, né? Meu filho fez 3 meses. E paralelo a isso também acabou coincidindo com uma questão de saúde, que fiquei com um problema na coluna, precisei parar os treinos, né? Ou seja, tô treinando, mas assim, não tá do jeito que eu estou confortável. Deixei de treinar meu boxe, deixei de treinar várias coisas para conseguir dar conta desse momento, né? Filho, mais questões de saúde. Aí eu falei pro Johnny, Johnny, eu vi um post na internet que era um empresário fazendo um campeonato dentro da empresa para trabalhar o time no sentido de cuidado com o corpo, né? De fortalecimento do CPF. Falei, Johnny, faz tempo que a gente não faz uma competição nossa aqui interna, né? Sim. Mandei pra ele falou, mas, que legal. Eu falei, e aí eu percebi, né? Eu falei, cara, eu preciso, né, de alguma coisa, né? A competição me instiga. Então, esse, por exemplo, é o meu propósito. Quando eu digo propósito, uma competição é um motivo para eu acordar cedo e ser mais disciplinado. Aliás, às vezes falta esse motivo, né, para o empresário. Busca alguma coisa, cara. Pode ser uma viagem, um bem material, familiar, um carro, uma questão familiar. Mas, aliás, o Carlão falou sobre disciplina. Eu vou deixar o card aqui, Rafa, depois eu ponho o card do episódio dele com a Maiara Luneta, minha irmã, falando sobre disciplina, que vai muito ao encontro disso que a gente está falando. Então é legal vocês assistirem esse episódio que a gente vai deixar marcado aqui. Mas ainda seguindo a nossa metodologia aqui de cultura de vendas, falamos de mentalidade, e aí depois de toda essa mentalidade mais elaborada e tal, a gente chega que é a mentalidade do dia a dia, vamos dizer assim, né? Que é aquela cultura diária. Uma das coisas que precisa ter é o foco em resultado. Se a gente não focar na meta, no resultado, naquele... a gente tem um target para entregar, a gente tem um número para fazer. Como que funciona isso para virar um ponto importante dentro da cultura? Eu acho que é assim, a primeira coisa que o time de vendas tem que entender, que é você se sentir como o dono da empresa, né? A sensação de dono mesmo. E ter um propósito bem claro, que o Carlão estava falando. Você conhece a história do... Vou até tomar uma para contar essa história. Ou seja, meu amigo, lá vem. lá vem bom, hein? É história rápida. Você conhece a história dos 2 pedreiros? Não conhece? Não, tô até com eles perguntando. Não, um pedreiro chegou pro outro e falou assim, meu amigo, o que você tá fazendo aí? Ele falou, tô colocando um tijolo aqui em cima do outro. E você? Tô construindo um castelo. Então, olha a visão dos dois. Legal. Um simplesmente está ali vivendo o dia a dia, colocando um tijolo atrás de um tijolo. O outro não, o outro tem uma visão, tem um propósito lá na frente
que vai ser a construção de um castelo. Legal. Qual você acha que vai trabalhar com mais vontade, com mais tesão, com mais propósito? Tem uma O do historinha castelo, legal né? também, né? Não vai contar a história da vaca que caiu do precipício. Não, cara, não, essa daí... Mas essa é boa também. Mas tem uma história legal que para você ver como a cultura é importante. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a cultura da NASA, né? Uma vez perguntaram para um funcionário da NASA, né, um funcionário da limpeza, o que ele fazia, né? Fizeram uma entrevista. E aí ele respondeu, eu ajudo o homem a ir para a Lua, chegar na Lua. E eu acho que é bem paralelo isso mesmo. com questão da visão É que você, isso, você trouxe agora. É a Acho muito sensação bacana de essa você se sentir dono do negócio. Até quando se fala em vendas e quando você tem essa sensação de ser pertencente à empresa, de ser dono mesmo, você acaba vendendo de uma outra forma. Porque o vendedor que não tem esse sentimento, ele vende no dia a dia para bater meta. O negócio dele é números. O negócio dele é bater meta e é número. Não está pensando muito ali na relação com o cliente. Todo, né, também. No todo. Quando você pensa na empresa como você sendo o dono do negócio, você pensa a médio e longo prazo. Ou seja, você pensa no Visão cliente. de dono, Visão né? de dono. Você Visão pensa no cliente. Agora, você entende a dor e que você quer resolver. Você pensa no cliente durante a jornada dele e você pensa no cliente, inclusive, depois que ele sair. Então, quando você tem essa visão de dono, a jornada do cliente passa a ser muito maior na sua mão, porque você se preocupa realmente muito mais com ele do que ser só um número, ser só uma meta, ser só uma comissão, né? Pô, vendedor bom é vendedor, cara, constante, né? Que vende mesma coisa, outros produtos para o mesmo cliente e tudo mais. Então, esse olhar de dono é fundamental. Você quer ficar na empresa por 1 ano ou por 10 anos? Você quer ficar 1 ano batendo meta? Você vende, empurra produto para o cliente, você vai bater as metas e está tudo certo. Você quer ficar por 10 anos, você cria um relacionamento com o cliente, você atende o cliente de uma outra forma e o cliente fica contigo por um longo tempo. Isso é muito engraçado que vem de encontro com aquilo que você falou sobre a venda do dono, a venda da visão. Né? A venda você como dono de empresa, você precisa saber vender. Porque eu lembro exatamente quando o Johnny fez a venda para mim também da vaga, não da vaga, né? Na verdade nem era uma vaga, ele só plantou uma semente, nem tinha essa possibilidade. Porque eu entrei aqui no Serac, talvez muitos de vocês não saibam, mas eu entrei aqui como motorista, eu entrei no cargo estratégico, operacional. Era algo que na minha vida ia ser algo muito pontual. E o Johnny mapeando meu perfil, ele sabiamente foi também vendendo para mim aos poucos. No meu caso, Léo, foi uma venda indireta. No seu, talvez já foi algo mais direto, né? No meu caso, foi uma venda indireta. Ele chegava em mim e falava, Carlão, tá vendo aquele vendedor ali? Aquele cara ali de terno e gravata e tal? Pô, aquele cara tá aqui com a gente já tem uns 2 anos, ele começou ganhando isso, agora ele tá ganhando isso. Pô, aqui a média, né, das pessoas do comercial é a cada 1 ano e meio aumentar X de salário e tal. Então, essa visão de longo prazo eu tive nessa primeira conversa que o Johnny teve comigo. Eu também. Ele olhou, eu já olhei, eu já me olhei em 3 anos, porque eu fiz a conta. Pô, se a cada 1 ano e meio, eu vou estar ganhando mais, pô, daqui a 4 anos eu vou estar ganhando X. Na época, né, eu enxerguei naquele primeiro momento a questão financeira. Visão de longo prazo, olhando para a questão financeira, eu falei, cara, que bacana. Então eu tava olhando lá pra frente. E depois, conforme eu fui me envolvendo mais com a cultura da empresa, né, com todo o processo, com como o Johnny, o Martins e a Carla e todos os líderes ali tratavam as pessoas, e essa minha visão ela foi sendo fomentada por outras questões, né? Que aí entra valores, entra movimento e entra toda a visão que tinha ali na época, né? De ser, né, a maior contabilidade, de ser a empresa mais influente. Então, tudo isso foi compondo a minha visão de longo prazo. Eu falo, pô, lá em 2028, né, que tá dentro da nossa visão, lá em 2028, nossa, onde eu vou estar, né? Pô, eu quero fazer parte disso. E na verdade, a visão de longo prazo, ela, pensando e falando ainda em foco em resultado, que faz parte da cultura, a gente planta essa semente maior. Isso a gente faz muito bem aqui no Serac, tá? Para qualquer, não só para o comercial, mas para qualquer ponto aqui dentro. Ano passado a gente tinha falado, ano retrasado. Retrasado? A gente tinha falado, pô, a gente vai para Disney.
Aí todo mundo, como assim? Festa, Não, a gente- festa da empresa. Não, né? e antes da festa, o comercial vai pra Disney. Aí o comercial, como assim a gente vai pra Disney? Vai pagando? Não, a gente colocou uma semente de curto prazo, que é, cara, a gente precisa fazer uma imersão na Disney, e se vocês baterem a meta, vocês vão, além de comissão, além de bônus, essas coisas, vocês vão ganhar a viagem, vocês vão pra lá com a gente. Plantamos uma sementinha a curto prazo. Fizemos, os caras doutrinaram, venderam pra cacete, foi todo mundo pra Disney, equipe comercial. E aí a gente falou o seguinte, legal, sementinha a médio prazo, que é, legal, comercial foi. E a empresa? Agora a gente vai fazer o quê? Levar os líderes. Deixou maior, A gente né? chegou pro ano que vem uma Que meta legal. que a gente vai levar todos os líderes, estamos falando em 60 pessoas aqui dentro, 60 pessoas, visão de médio prazo, vamos levar todos pra Disney. Né? E a gente já falou o quê? Cara, a gente um dia quer fazer todo mundo na linha, a empresa inteira. Já teve uma empresa que levou os funcionários para lá, a gente também quer fazer isso. Então a gente vai colocando pequenos checkpoints, vamos dizer Sim, assim, né, de metas, para que a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo o resultado seja feito do jeito que a gente precisa. Também colocamos várias metas esses tempos aí que a gente precisa estar em top 3 no ranking de clubes da MLS. Você que ainda não sabe, a gente tem 3 clubes de empresários aqui dentro. Temos o Star Club, o Energy Club, o Fire Club e agora temos a Comunidade Maravilha também aí que vai entrar na MLS daqui a pouquinho. Então temos 4 clubes para você participar, você tá num ambiente diferente e esses clubes fazem parte da MLS, a Major League Society. E a gente falou, meta, precisamos estar pelo menos nos 3 primeiros. Isso ano passado. O que aconteceu? Os moleques na fúria, o Johnny aqui, ó, resultado, foco no resultado. O que eles fizeram? Ah, foco é foco, resultado vem. E aí bateu a meta. E Eu quando vou- você faz um compromisso público, assim, a sua responsabilidade aumenta demais, né? Então, Sim. façam compromissos públicos. A empresa toda tem que saber qual que é o seu próximo É passo, qual que é o seu próximo objetivo, que aí todo mundo rema pro mesmo lado. E eu vou te falar, tá? Cara, ir pra Disney, né, do seu bolso, e assim, ó, todos nós do comercial, a gente tinha condição, né, de ir por conta, Uhum. certo? A gente ganha muito bem. E a Suficientemente gente, bem pra vocês fazerem a gente isso. ganha suficientemente bem pra ir pra fazer qualquer viagem. Só que, cara, A hora que Quando- pô, o não, desafio. é muito bom você ir pra uma viagem que você ganhou, galera. Cara, pelo menos pra, não sei pra você, mas Delícia. nossa, é muito bom você ir, tipo, você pisar lá. Pra mim, excepcionalmente, assim, foi um negócio incrível, Foi porque mesmo. foi minha primeira vez nos Estados Unidos, foi minha primeira vez na Disney e foi tudo pago. Entendeu a muito parada? gostoso. Cara, é muito legal É você muito tá bom. lá e usufruindo e sabendo que isso foi uma meta que você bateu, que você ralou. Cara, pra mim, esse sentimento de conquista é algo viciante e eu, assim, aconselho a todos a terem, que é o que eu falei de você unir né, o propósito, né, com o desafio com um propósito. E pode ser isso, uma viagem. É muito legal, acho que você fica cada vez mais viciado nesse Fica. sentimento, né, adrenalina. de conquista. Vocês falando aqui me deu 3 insights que você está falando em foco em resultado, né? E eu queria trazer aqui, me veio agora na cabeça, 3 coisas que vão fazer o seu time comercial ter mais resultados, né? A primeira delas a gente já falou aqui, que é treinamento contínuo, né? Vendas é treinável, todo mundo sabe disso. Isso já é o beabá de vendas. Então você acha que você não sabe treinar, vender, se aprimore e busque conhecimento que você consegue. Segundo, comemore as pequenas conquistas. Porque todo começo é pequeno. Então comemore todas as pequenas conquistas. Bateu meta? Comemora. Cliente novo, grande? Comemora. Então comemore essas conquistas. E o terceiro que você me falou aqui que eu lembrei, que é um dos nossos princípios, é um dos nossos valores, que é a gente fala muito em competição, né? Porque o time comercial aqui a gente compete. A gente compete. Todo mundo tem seus clientes, a gente briga assim, no bom sentido, pelos mesmos clientes. Há uma competição entre a gente, bater meta e tal, mas a gente coopera também. Né, coopera, então é competição. Aqui você falou lá no caso lá da primeira empresa que os caras roubavam o cliente do outro e não sei o que. Ali é competição Ali pura não- e ali é é- briga. Zero ringue. zero cooperação. Zero cooperação. é. Aqui não, aqui é competição. A gente compete, mas a gente coopera. Lembrei disso porque Disney tinha uma pessoa que estava para bater a meta
faltava uma pessoa para ela bater a meta para ir de graça para Disney. Mutirão aqui no Serac. A gente ficou aqui juntando, pô, quem que tá falando? Vamos ligar para esse cara, pá. Pum, foi lá, bateu, conseguiu. Então, todo o time comercial foi para senso de time. Senso de time, porque é isso. Unidade, né? É clichê, mas não é. Se todo mundo vende, a empresa cresce, todo mundo se beneficia com isso. Né? Então, é o espírito de cooperação Legal, Léo. com competição. E olha que legal, tem o foco no resultado empresa e no foco no resultado individual. Exato. Né? As duas coisas andam juntas. Porque se você não focar no seu resultado individual, como que a empresa vai, né, focar no resultado macro? Vamos dizer, macro e micro. Né? E a gente estava falando sobre Disney, a gente estava falando sobre futuro, né, conquistas, essas coisas. Aí tem um outro ponto dentro da cultura também que é muito importante, que é o plano de esperança. Que meio que tá o foco no resultado, o plano de esperança, acho que uma coisa leva a outra, estão grudados ali. O que é o plano de esperança? Cara, a galera fica perguntando, mas o que é plano de esperança? É esperança o quê? No mundo melhor? Acho que o exemplo, Esperança num vinho melhor. Patrocina a gente. Lembrando que tem uma fila de espera, tá? Você que fabrica vinho, conhece uma boa, né, vinícola, tem fila de espera para patrocinar o podcast. Qual que é o vinho que você mais gosta? O vinho que eu mais gosto? Isso é uma boa pergunta, né? Eu não sei qual que é o vinho que você mais gosta. Não, qual que é a... Tá vendo? De vinho a gente não entende nada. Não precisamos falar de marca, mas qual que é a uva que você mais gosta? Aquela da feira lá? Sabia que você ia falar Aquela a verdinha? Não, é a verde e roxa. Cabernet. Nossa, ele tá estudando. Cabernet Sauvignon? Merlot. O que mais? Vai, cadê o Leandrão? Vamos chamar o Leandrão. Cabernet Sauvignon. Filé mignon. Mas voltando no tema plano de esperança. Galera, não sei se vai dar muito certo esse negócio de tomar vinho com... Ainda bem que a gente tá tomando pouco. Voltando no plano de esperança. Cara, eu dei o exemplo claro pra mim foi o exemplo que eu dei do Johnny. O plano de esperança é exatamente isso. Ia falar exatamente isso. É plantar semente. Cara, Carlão, olha. Tá vendo aquele cara ali? Ele chegou naquele resultado em 1 ano e meio. Né? Então, se você trabalhar duro por 3 ou 4 anos, você pode, não tô te prometendo nada, mas você pode estar lá. Na época que ele me disse isso, eu não era nem do comercial, galera. Entende? Eu era de um departamento operacional, era motorista. Ele criou, com um plano de esperança, ele criou o desejo em mim de participar do time de vendas. Entende? Isso é plano de esperança. Não é um negócio, olha, você agora... Você tem essa e essa coisa para cumprir, não é igual o plano de carreira, que é mais plano comum, de cargos e salários é sensacional, isso. Mas você precisa ver o plano de esperança. Não, isso muda jogo. Isso é um plano de esperança, sabe? Às vezes é um negócio simples, né? Você plantar, é você ajustar a visão do cara do teu time, é você fazer ele olhar para um outro lugar. E não precisa ser algo individualizado, né? Eu digo isso porque aqui, por exemplo, a gente põe planos de esperança direto em todos nós. A gente tem, por exemplo, uma meta, um sonho, sei lá, me ajudem aí. Por exemplo, a gente falou... Você falou da Disney, por exemplo. A Disney foi exemplo, mas eu quero pegar um outro exemplo, que a gente fala assim, cara, um dia a gente vai ter o avião do Serac. O carro, o primeiro carro que a gente... Ou sortear um primeiro carro para a equipe. Mas vamos pegar um negócio muito grande, que é o avião. A gente fala, cara, beleza, hoje o Johnny, justamente, a gente já anda de helicóptero, faz uns voos para lá, para cá, pra gente ganhar tempo, afinal, tempo é dinheiro, né? Não tem como fugir. Mas olha esse plano de esperança. Cara, a gente vai ter um avião para todos nós usarmos. É esse o plano de esperança. Não precisa ser alguma coisa somente individualizada. É o plano de esperança nosso, cara. A gente vai sair na Forbes todo mundo, a empresa que mais cresceu, a gente vai andar num avião executivo nosso que a gente vai comprar, a gente vai ter nosso próprio helicóptero, nossa frota. Não é um plano de esperança meu, do Marcelo. Não é um plano de esperança meu e do Johnny somente. É um plano de esperança geral, não individualizado. Lógico que é individualizado. Cada um tem aí suas conquistas e tal. Mas se você tem um plano de esperança, acho que global, vamos dizer assim, né, de time, gera também um engajamento muito foda, né? Isso quer dizer que se o Serac um dia comprar um jato, provavelmente eu vou estar ganhando mais, provavelmente o Carlão vai estar ganhando mais. Isso aí. Então, e assim, andando de jato. E andando de jato. E é muito engraçado, galera, que às vezes você olha e fala, nossa, jato, né? Esses caras estão viajando demais. Galera, quando falaram da Disney pra gente, a gente já teve essa percepção, né? Tipo, vocês vão pra Disney, né? A gente fala, mano, todo mundo na Disney, como assim, o comercial inteiro? A gente já ficou com essa percepção de tipo, cara, nossa, será?
E hoje, né, pô, a gente já atingiu isso, já tá com uma outra meta projetada, colada, e a gente já tá falando agora do jato. Então, cara, né, não é nada, não existe nada impossível, né? E não é da boca pra fora. E não é da boca pra fora. Cara. A gente quer fazer isso, a gente quer. A gente tá jogando esse jogo. A gente tá jogando, a gente tá querendo chegar nesse jogo. A gente tá jogando já num jogo diferente, que já conseguiu Disney, não sei o quê. E a gente tá aqui, ó, visando o jogo de cima, A gente vai indo, ó, a gente vai indo. Esse é o ponto. Então o plano de esperança acho que passa muito por esse foco no resultado, muito por esse plano individualizado e geral. Acho que é mais ou menos o que a gente faz aqui. Eu queria colocar um ponto também, até pra gente fechar esse tema da mentalidade, né? Que a gente fala muito da parte positiva, né? Da mentalidade, no sentido de olhar pro futuro, para um futuro próspero, né? Para uma meta que você vai alcançar, para uma outra condição. E tem um negócio que eu gosto muito de ouvir podcast e tal, e eu escuto muito estoicismo, né? Eu tenho uma reflexão, que é uma filosofia antiga e tal, e tem um negócio que eu vi escutando um desses podcasts, que era um hábito do Marco Aurélio, imperador, que é um dos fundadores do estoicismo, que ele fala que é importante você, além de ter a visão positiva, você fazer uma visualização negativa. Aí você fala, pô, como assim? Vou ficar pensando no pior que pode acontecer? Você precisa... ele fazia isso por quê? Porque quando... se ele tivesse que passar por uma situação muito difícil, sei lá, pô, alguém vai me destronar, ou vai acontecer uma catástrofe, uma guerra, ele mentalmente, psicologicamente já estava preparado para aquela situação, porque ele trabalhou, fez aquela visualização por algum tempo. E aí, às vezes falta isso também pro empresário. Por quê? Primeiro, para ele estar preparado para enfrentar dificuldades, mas também por uma questão de responsabilidade. Essa orientação me ajudou nesse sentido, que é tipo você olhar para um futuro e pensar, pô, pode acontecer alguma coisa ruim. Pô, será que se eu não me movimentar, será que talvez o meu concorrente não vai me passar por cima de mim? Entende? Pô, a reforma tributária, para quem é contador, por exemplo, e até para quem é empresário, tá? A reforma tributária, e principalmente para o empresário, na verdade. Principalmente. A reforma tributária tá vindo aí, aqui no Brasil. Pô, você tá olhando o quanto é importante você se adiantar, você vender, você falar sobre isso com seus clientes, você entender o que vai acontecer. Então, e quando a gente traz isso para vendas, e você traz um olhar de responsabilidade, você entende o quanto é importante você se preparar. E hoje tem muito cliente, principalmente na nossa área, que é o contador, que ele se orgulha né, pô, mas eu não preciso vender porque eu recebo várias indicações. Sim. Tipo, cara, o cara tá colocando uma responsabilidade que é dele na mão do cliente. Ou seja, se o cara parar de indicar, acabou a tua empresa. Entende? Então tem uma questão de responsabilidade. E outra, o empresário, que às vezes ele depende do cliente, né, ele acaba criando um apego. Né, ele fica apegado ao cliente. Então, pô, o cara não pode fazer um reajuste. Por quê? Se eu reajustar... O cliente vai embora. O cliente vai embora. Você tem que ficar reajustando lá pelo índice, sei lá... 1% ao que ano. É, sei lá, 1%, cara, ridículo. E mesmo quando o índice dá 8%, você... vou ter que só fazer 3%, porque senão ele não Porque vai senão meu aceitar. cliente vai reclamar. Cara, mas já pensou você ficar na mão do teu cliente, refém do teu cliente? Você precisa ser parceiro do teu cliente, não refém dele. Pô, fiz uma proposta aqui pro cara, o cara falou que achou com outro cara por metade do preço. Aí o empresário vai lá e... tá bom. Né? Mas então, é porque vende pouco. Exato. Né? Exatamente. Quanto nesse mais ponto. você vende, menor seu nível de apego com o seu cliente. É esse ponto que eu queria chegar. Então, além de uma questão de visão de futuro, de grandes coisas, é uma questão de responsabilidade, de você parar de ficar refém do teu cliente. Porque a gente, não sei, cara, óbvio, eu brigo pro cliente, eu não quero que ele saia, a gente tenta contornar, né? Não é que a gente tá cagando pros nossos clientes, não é isso que eu quero dizer, muito pelo contrário. A gente tá ali para ajudar, para ajustar, para entender o lado do cliente, às vezes o cara tá passando por uma dificuldade, mas, cara, se o cliente quiser ir embora, a gente não sofre mais. Não fico né? refém do cliente, entende? Não fico na mão Essa dele. questão da responsabilidade é bem importante. A gente você que tá assistindo a gente,
a gente tá aqui no episódio, estamos chegando no final desse primeiro episódio, já deixa o like, deixa o comentário, escreve Vendas e Vinho, ajuda a gente. Aliás, se inscreve no canal, assim você vai receber os alertas, todos os alertas, quando pingarem os novos episódios dessa minissérie que a gente está fazendo sobre vendas aqui. Ouviu um barulhinho aí? Olha! Nossa senhora! Subiu o like, subiu inscrito novo, peraí. Aliás, a gente podia pensar em fazer lives, hein? Legal Lives, também, hein? Superchats Legal e tal. também. Se vocês nos ajudarem, a gente vai chegar nessa ideia aí. Eu pensei num Imagina. negócio muito... Eu tive uma ideia. Calma, É. porque se você falar e a gente não entregar... Fala a ideia e aí o editor põe no mudo, vai. Isso é bom, Não, a fala gente aí. fazer um ao vivo. Em ao vivo, vê se eu tô viajando aí, Editor. Qual que você corta essa parte? Não precisa cortar não, por Não, favor, ó, vai. a gente poderia fazer um ao vivo, né? Ele, E falou, aí, ele falou isso. não, fazer A um ao live? vivo, fazer um, isso, fazer O live. vinho... esse episódio tá ótimo. O vinho começou a bater, Mas assim, irmão. ó, já pensou a gente começar a colocar um desafio pra galera? A galera, ó, paga um pix de R$10 pro Léo tomar um golinho, pra deixar Pra ele tomar um shot, pra um tomar um golão. shot, isso é Legal, legal. Isso é legal pra Aí, começar a hein? ficar engraçado, mais Ó. engraçado. Se fizer um pix de R$100, o Léo toma 2 goles. Legal, gostei disso daí. Legal, Cenzinho? né? Uma ideia interessante, né? Ó. Mas só o Léo, tá? Só o Léo. que eles já estão ficando alcoolizados. Não, tô zoando. Mas olha só que legal. A gente falou sobre mentalidade, foco, plano de esperança. E o último ponto que é muito importante na mentalidade, pra gente encerrar esse episódio de cultura de vendas, é a perspectiva de crescimento. E eu falo isso porque o plano de esperança e a perspectiva de crescimento, eles não se misturam. Eles andam, acho que, talvez meio lado a lado. E eu falo isso por quê? Uma coisa é o plano de esperança, é aquilo que você vai conquistar e etc. Mas a perspectiva de crescimento é, hoje, eles são head comerciais. O que são head comerciais? Eles têm equipe. Em algum momento, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, vocês imaginavam que a gente ia ter 20 vendedores, vocês seriam heads? Imaginava. 3 anos atrás? Esse é o ponto. Imaginava. Por quê? A gente falou assim, cara, uma hora a gente vai ter equipe. Então você já tem que pôr isso pra ele na imaginação deles, pra eles já focarem e falar assim, cara, um dia eu vou ser líder, vou ter equipe e a gente vai vender mais e mais e mais e mais. Então a perspectiva de crescimento, você também tem que dar isso pra sua equipe. Porque senão eles vão falar assim, só vou ficar vendendo. Não. Perspectiva de crescimento não é só também ter equipe. São mentores. Hoje eles ensinam pessoas a vender, então eles não só são executivos de relacionamento, vendedores, líderes de equipe, os caras são mentores também. Então olha só quanta coisa o Serac foi colocando para todos vocês em termos de onde vocês podem chegar. Olha esse crescimento que vocês tiveram, estão tendo e vão ter. Eu falei isso com o meu time hoje, porque eu fui dar uma mentoria de manhã e eu falei com eles hoje, falei, vocês estão preparados? Que os próximos a darem mentoria são vocês. Porque o time está crescendo, nosso braço educacional está cada vez maior, não dá só para Johnny, Carlão, Marcelo e Léo serem mentores, então nossos times de mentores vão crescer cada vez mais. E falei bem isso para ele, falei, cara, vocês estão preparados para um dia vocês terem time? Porque eu tô te cobrando aqui, lá na frente você vai entender por que eu tô cobrando você. Né? Lá na frente você vai entender por que eu estou cobrando preenchimento de CRM, 50 ligações no dia. Quando você tiver time, um dia você vai entender. Vocês estão preparados para ter time? Vocês estão preparados para ser mentor? Vocês estão estudando? Eu cobro, falar, não vou falar o nome, mas dos meus times aqui, vocês estão lendo? Vocês estão estudando? O que vocês fizeram esse mês? Leram algum livro? Fizeram algum curso? Escutaram algum podcast? Então, dar essa perspectiva de crescimento para eles entenderem onde eles podem chegar. Hoje eles me veem como um líder, mas talvez eles não conheçam toda a minha história aqui, que também não conhecem toda a história do Carlão aqui. Né? A gente conquistou espaço aqui por muitos anos trabalhando, a gente trabalhava aqui batendo de porta em porta, a gente visitava cartório, visitando cartório de terno e gravata. Hoje em dia não, hoje em dia eles não passam por isso. Né? Então, engraçado você perguntar isso, porque eu tive justamente essa conversa com o meu time hoje. E às vezes, se você aí que é o espectador aí tá no lugar de time, né, e não de líder, um negócio que sempre clareou, que sempre teve muito claro na minha visão, mesmo lá atrás, eu trabalho para mim e junto com eles, né, com eles a liderança. Não é eu trabalho para eles, é eu trabalho para mim e junto com eles, que é completamente diferente, né? Porque você fica... Tem gente que tem aquela visão, né?
perdi a palavra, aquela mente de escassez, né? Tipo, por que eu vou ficar me matando pela empresa? Pô, Mas isso é a visão de dono que a gente estava falando agora. exato. Por que eu vou ficar me matando pela empresa? Por que eu tenho que trabalhar? Exato. É exatamente por isso que você tem que se esforçar. Porque se você não quer trabalhar para alguém, você precisa ser bom, você precisa desenvolver habilidades. Qual o melhor lugar para você desenvolver habilidades? Sem correr risco que o empresário corre? Trabalhando com alguém. Então, se você faz a mais, né, se você fica a mais, se você vende a mais, se você entrega um over delivery para o teu cliente, se lá na frente você quiser abrir o teu próprio negócio, né, você vai ter que lidar com pessoas, com time, com performance, com resultado. Então, essa experiência, ela não é uma experiência isolada, né? É uma experiência conjunta. É você com o teu líder construindo uma visão, né? Construindo um resultado, construindo você está construindo o teu conhecimento, a tua experiência, né? Mesmo que você esteja fomentando o sonho de alguém. Lá na frente, isso vai ser nada que você faz, nenhum esforço é em vão. Lá na frente, isso vai se refletir em um conhecimento, né? Em uma habilidade que você vai precisar trabalhar ali com o teu time. Bom, assim, só paulada, só fodásticas, sugestões, insights, aprendizados, tudo isso a gente quer passar para vocês. Esse episódio a gente queria falar muito mais coisa, mas só coube cultura de vendas. Eu acho que a gente deu aqui um pouquinho para vocês entenderem como você pode implantar uma cultura de vendas ou melhorar a sua cultura de vendas. E no próximo episódio, inclusive, a gente vai falar de marcas de vinho, as melhores marcas de vinho. Inclusive, lembrando que a gente tem uma fila de espera, né? Como o Léo já falou, tem alguns patrocinadores chilenos, argentinos. Hermano, estou aqui esperando assim. Cara, se isso for até o final, já não ganho. Deixa eu só falar um negócio antes, porque alguém me perguntou isso, eu lembro, e eu queria trazer rapidamente aqui, porque as pessoas perguntam, acham que ter uma cultura de vendas é para equipes de 10, 15, 20, 30 pessoas. Muito pelo contrário. Quando você tem uma equipe enxuta, 2 pessoas que seja, é ali mesmo que você já tem que começar a implantar a sua cultura. É muito mais fácil do que quando você já está todo desordenado com 30 pessoas. Então comece a cultura com você, sócio do escritório. Tira o vinho. Sério, tira o vinho. Caiu o celular, irmão. Desculpa, Léo. É isso aí, é assim mesmo. Então comece com você como dono do escritório mesmo. Se você tem um vendedor, já começa a implementar a cultura, as suas regras, os seus princípios nele, que isso vai se espalhando. Quando você crescer, você vai ter uma cultura bem formada. Então tire isso da cabeça de que isso é para times grandes, tá? 1 pessoa, 2 pessoas, já é possível implementar a cultura. Lembrando que, assim como o Léo falou, a cultura ela começa com você que é dono. Então, se você não tem time, você precisa criar uma cultura aqui, ó, na tua mentalidade. E se você tem dificuldade para fazer isso sozinho, você pode procurar um ambiente, né, uma régua, um lugar, um ambiente que vai te provocar, que vai te tirar da tua zona de conforto. Pode ser a melhor estratégia, se você não tem essa vontade natural de mudar. E, obviamente, né, que já fazendo, aproveitando, afinal somos vendedores. Aliás, eu ia te perguntar, você conhece o Fire Club? Fire Club, exato. Fire Club, o Star Club, os nossos clubes aqui, conectados à MLS, né, a Major League Society, eles podem ser o ambiente que você está precisando, que você está procurando, né, para sair dessa zona de conforto. A gente atua com diversos empresários de vários segmentos e a gente está construindo juntos vários resultados, né, que a gente hoje, né, tem orgulho de olhar e saber que a gente faz parte disso, né? A gente está, inclusive, levando hoje pessoas, né, para a Liga, para a MLS, que passaram aqui pelos nossos clubes, e pessoas que tinham, né, inclusive, várias travas, que não sabiam vender, que não queriam vender, não queriam se expor, e hoje, imagina, estão indo para a MLS, né, tendo um clube, se tornando sócio. Vamos ver se eles são vendedores com vinho na cabeça. Bate-bola, jogo rápido sobre o Fire Club. Quantos sócios temos no Fire Club atualmente? Eu não sei exatos, porque ontem a gente colocou bastante sócios.
mas deve ter por volta de uns 180. 180. Quantos encontros no ano a gente faz no Fire Club? 3 encontros presenciais de 2 dias cada. Nossa, tá dando uma Ó, tá enrolada. dando uma rateada já. Nossa, Isso é o velho. bom desse episódio. O Vinho vai entrando. Três encontros presenciais de 2 dias cada. Eles são realizados em um resort. Ou seja, não é só conteúdo, é experiência. E não é conteúdo com experiência, é uma experiência e o conteúdo. Cara, o Fire Club Experience vai ser a melhor experiência que você vai viver. Quais temas mais procurados pelos empresários para vir até o Fire Club? Caramba, vendas, obviamente. Marketing, as pessoas querem falar muito sobre marketing e posicionamento. Rede social, Redes sociais. Muito sobre processos, Comunidade. né? E Cultura também, acho cultura, que eles muito sobre procuram cultura bastante. e tal. O legal do Fire Club, agora, a gente não quer vender nada aqui, tá? Pode ser que você queira comprar alguma coisa, mas a gente não quer vender nada aqui. Mas o Fire Club, o legal dele é que ele tem uma educação continuada. Você que gosta de muito evento de 1, 2 dias e tal, cara, é legal, continue, mas isso não vai mudar o seu jogo. O que vai mudar o seu jogo é você escolher o mentor, dar a mão para ele e ele caminhar o caminho contigo. Então é a educação continuada que vai te levar para um próximo nível. E o Fire Club entrega isso para você, porque são pelo menos mínimo de 12 meses com a gente, convivendo com grandes empresários, tendo mentoria, conteúdo, experiências diferentes, levando sua frequência, treinando o seu time, treinando a sua família. Então se você não conseguir evoluir com a gente em 12 meses, meu amigo, desiste. Vamos encerrar com um brinde? Vamos. Pra dar sorte pra essa nova minissérie. Você que curtiu o episódio, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, Vendas e Vinho, e bora curtir essa minissérie com a gente. Não deixa de perder. Um brinde aí, hein? Saúde! Não deixa de perder, eu tô ficando maluco. Por quê? Não deixa de Cadê a perder. vinheta? Cadê a vinheta? Não deixa de perder. Não, solta a vinheta aí, vambora. Pô, senti. Não é isso, tô acabando. Senti. Estânio. Tem aquele. Tem um negocinho de tânio. Tânio? Nossa. Tetânio. Nossa. Que é isso? Titânio. Tchau, pessoal. Até a próxima. Porque de vinhos a gente não entende nada. Mas de vendas... Aê.